Bom, feita então a exposição, nós vamos agora iniciar os questionamentos. Eu vou pedir então que os técnicos do DLU componham a mesa e nós vamos receber aí então as perguntas e na sequência abriremos o microfone para quem quiser se manifestar, ok? Bom, a secretaria aqui da audiência informou que até o momento nós não tivemos nenhuma pergunta feita por escrito. Porque parece que tem uma lá. Bom, a primeira pergunta aqui é da Maria Celeste Piva. E ela pergunta o seguinte: quais os mecanismos de transparência e de controle social num possível contrato privado? Entendo que há necessidade desses mecanismos com participação das universidades, entidades sociais, conselho, Câmara Municipal e sociedade civil organizada. Bom, eu vou passar essa pergunta para o Fábio responder. Eu queria convidar para nos ajudar aqui nos trabalhos a procuradora Fernanda, caso, acho que nós vamos ter algumas questões mais jurídicas de licitação, se puder nos ajudar, e convidar também a Andréia para nos auxiliar aqui na mesa. Celeste, a gente colocou um pouco da questão do controle social na questão da composição do comitê gestor, do conselho diretor do FUNREC, do fundo, que ali eu não cheguei a falar, mas está escrito inclusive com representação das cooperativas e com representação do Conselho Municipal de Meio Ambiente também, como tem no PROAMB, a questão do CONDEMA. Então ter também a questão do CONDEMA ali nesse conselho e ter também a representação das cooperativas. Esse é um ponto. O outro ponto é da transparência ativa que a gente colocou também, que se isso feito sistematizado, isso também permite o controle social. Mas tem duas questões a mais que o Fernando Carbonari vai complementar aqui e que são essencialíssimas para o processo. Essa PPP, ela quando virar, através do contrato, ela tem alguns mecanismos que dão garantia de transparência. O primeiro deles, ela pressupõe que haja a agência reguladora
que nós ainda não temos definido claramente quem será, mas ela tem que existir, cujo papel será, o próprio nome diz, regular todo o funcionamento e toda a parte de desempenho da PPP, através do contrato que será firmado. Outra coisa é que a transparência ela será dada na medida em que o mecanismo econômico-financeiro na parte das contraprestações e do pagamento do serviço feito, ele será feito através de quadros, indicadores do próprio desempenho do PPPista. Ou seja, continuamente o serviço que vai ser prestado será feito esse tipo de avaliação pelo Poder Público Municipal, no sentido de que seja dada uma nota, vamos dizer assim, para cada item, né, do serviço prestado, e esse item vai corresponder no valor no cálculo da contraprestação mensal. E, logicamente, do Poder Público, e a gente vai ter isso, a gente vai dar publicidade e transparência a todo esse tipo de mecanismo. Tá? Então, eu acho que, além do que foi falado pelo Fábio, também essas duas ferramentas, elas podem dar garantia de transparência para o processo sem nenhuma dúvida. Uma pergunta também da Celeste Piva. Ela faz aqui a menção no parte do documento de IR, né? Quantitativo máximo de material recebido no ciclar do ano 1 ao ano 27 aumenta de 91 mil redondos para o ano 27, 150 mil toneladas. Por que aumenta e não se reduz, considerando que será incorporado os preceitos da política de resíduos que prevê, artigo 9, não geração, redução, reuso, reciclagem. Ok. Não, ok. Então, Celeste, eu acho que quando você dimensiona um tipo de unidade mecânica para você tratar resíduo, você tem que pensar não somente na política que a gente concorda, na não geração, mas tem o crescimento da população. E o crescimento de qualquer população associa-se de forma direta ao crescimento do volume de resíduo gerado, né? Então, consequentemente, para quem projeta, tem que se pensar nesse tipo de aumento. Agora, como foi dito pelo Alexandre, a PPP vai ter esses ajustes periódicos que serão prazos de 5 anos. E, logicamente, essas unidades de processamento, elas devem ser modulares, ou seja, você possa fazer na tal medida que você tenha do crescimento maior ou menor de um determinado tipo de resíduo, tá? Mas quando foi pensado nesse tipo de aumento, a gente pensou tecnicamente em prever realmente a necessidade do tratamento e, segundo, no crescimento populacional. A outra pergunta também é da Celeste Piva. Ela está dizendo que no indicador social de número 3, que é um dos indicadores da PPP, apoio às cooperativas e à associação dos catadores. Está previsto que a concessionária terá que apoiar financeiramente as cooperativas 25 milhões, do ano 1 ao 10. Está muito aberto esse tipo de indicador, segundo falado pela Celeste, podendo ser R$1 até no máximo 25 milhões em 10 anos. Precisa ficar mais claro que valores ano a ano, a partir de demandas e a formação de novas cooperativas, além de uma necessidade de trazer os catadores informais, em torno de 800 catadores já cadastrados num projeto desenvolvido em Campinas, envolvendo o Ministério do Trabalho e Emprego no período 12-18. Bem, Celeste, essa questão de fluxo financeiro, econômico financeiro,
é uma modelagem que nós vamos agora detalhar agora na fase seguinte dessa PPP, que é o próprio modelo do edital, tá? Então, logicamente que neste momento aqui, o que é claro é que haverá esse tipo de aporte com esse volume e por um período. Agora, esse fluxo de dinheiro vai ser detalhado nessa próxima fase da nossa PPP, que é a parte da modelagem econômico-financeira e a parte do edital, que a gente deve concluir aí eu acho que entre 30 a 60 dias. É do CDE? Aqui, a Celeste, eu acho que ela é um esclarecimento aí nas unidades das usinas de compostagem. O que o secretário falou que nos próximos meses será implantado é a compostagem de resíduos verdes e lodo de esgoto da Sanasa e frutas, verduras e legumes do SEASA. Isso é uma unidade específica de compostagem para esse tipo de resíduo. A compostagem da PPP é para resíduos orgânicos domiciliares. Então, tem essa separação aí. Tá? O que vai ser inaugurado agora, nos próximos meses, a gente vai fazer vai ser publicado um edital licitatório para essa unidade específica, tá? Com resíduos da Sanasa e resíduos verdes. A usina de compostagem da PVP é outra coisa. Com relação ao CDR, tem uma questão, é assim, a política nacional é clara. A gente tem que tratar todos os resíduos, todas as frações de resíduos presentes no lixo urbano. Tanto a fração de recicláveis, como a fração de matéria orgânica, como a última fração que eu falei, que não tem valor comercial para ser reciclado e também não consegue ser compostável. E aí a gente vai, então, fabricar o CDR. Tá? Esse percentual que está no projeto básico, como eu falei, ele não é estático, ele tem uma certa dinâmica e um comportamento ao longo do tempo aí. De forma alguma, eu não sei se no fundo tem essa dúvida, de forma alguma vai concorrer com as cooperativas. CDR é obtido através dos rejeitos de todos os processos anteriores e principalmente de madeira existente no lixo público. Tá? Os resíduos públicos têm um percentual elevado de madeira e essa madeira, então, coletada nos ecopontos, nos pontos de entrega voluntária, ela será triturada e preparada para servir como CDR. Como já tem duas pessoas que manifestaram interesse de falar, nós vamos intercalar um pouco. Eu vou passar então agora a palavra por até 2 minutos para o senhor Carlos Alexandre Silva, membro do Condema Campinas. Bom dia a todos, parabenizar a participação social aí das pessoas, das cooperativas, numa audiência importante como essa. Caro secretário Palmero, presidente da mesa aí, que está coordenando os trabalhos da PVP, eu gostaria de trazer aqui um reconhecimento da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental do Conselho de Meio Ambiente
Eu pessoalmente me debrucei sobre a documentação, acho que ela está bastante robusta agora, bastante diferenciada da primeira proposta que trouxe, mais inclusiva, e agradecer também a abertura da Secretaria e incluir a equipe da SBDS. A doutora Andréia é um membro respeitado dentro do Conselho do Meio Ambiente, dentro da Secretaria, a Secretaria pode contribuir de forma bastante importante na continuidade. Nós estamos aqui tratando do início de todo o processo, que é bem complexo, né? Equipe técnica, né, Alexandre, Fernando, vocês estão de parabéns, o material está bastante interessante. Ao Fórum do Lixo, que essencialmente desenvolveu um trabalho fundamental nesse enfrentamento, seja trazendo para o Conselho do Meio Ambiente, quando fizemos manifestações e também junto à Secretaria e à Coordenadoria do projeto. E, fundamentalmente, o Dr. Rodrigo Algaema, que cumpre o seu papel sempre fundamental de estar próximo de discussões tão importantes e aparando as arestas que são necessárias para que a gente possa ter aí políticas públicas cada vez mais eficientes e importantes para as cidades. Tá? Eu queria trazer algumas contribuições, que são duas perguntas e algumas contribuições. Quanto aos cadastros de catadores e cooperativas e qualquer outro tipo de iniciativa da sociedade civil no âmbito da coleta, seria muito importante, por uma experiência que eu tive, inclusive, em São Paulo, junto com o prefeito Haddad, na revisão do Plano de Gestão Integrada de São Paulo, seria muito importante, secretário, que esse cadastro fosse transversalizado junto à Secretaria de Trabalho e Renda, essencialmente, né? Então, é uma complementação que eu entendo que pode ser ampliada no texto e na documentação aí, tá? Quanto ao FUNREC, eu gostaria de trazer esclarecimento, inclusive, que é uma ideia fenomenal, esse fundo, né? Ele é totalmente passivo, de ter toda a transparência, sem dúvida, e mais do que isso, a Lei 12.305, ela traz na logística reversa instrumentos para que o FUNREC possa acessar, inclusive, do setor privado, dos acordos setoriais junto ao Ministério do Meio Ambiente, referentes a retorno financeiro da logística reversa, recursos muito interessantes para amparar os ecopontos, amparar o trabalho com as cooperativas, inclusive nesse âmbito. Inclusive porque a gente não tem aplicação da logística reversa, o senhor é sabedor disso, senhor secretário, porque a gente não tem as normatizações da regulamentação da Lei 12.305 do âmbito da logística nos municípios. Então, o vereador Rossini está aqui, ele tem internalizado alguns encaminhamentos que a gente fez via Condema, está pensando numa pauta posterior à definição da PPP para a gente discutir isso na Câmara de Vereadores através da Comissão de Meio Ambiente. O vereador Torinho sempre vai ser muito bem-vindo, por ser também outro conhecedor e envolvido com essa temática. Então, fica a nossa sugestão e a nossa contribuição aí pelo Condema. Quanto a algumas perguntas que eu tenho, é o seguinte, eu vou direcionar até o Fernando. Fernando, foi encaminhado ao Conselho do Meio Ambiente, via PROAMB, um projeto referente à recuperação do antigo aterro Santa Bárbara. Aquele recurso vem para sanar efetivamente, de uma vez por todas, a parte final da regularização daquele passivo ambiental. Anteriormente, caro secretário, nas propostas anteriores, que vinham sendo discutidas desde 2015, conforme o senhor esclareceu aqui, havia a inclusão, naquele primeiro momento, desses passivos para que a PPP pudesse suportar o atendimento a isso. O Pirelli não foi citado. Então, eu gostaria de saber se ainda há como prever, também como amparo para o Pirelli, já dentro da PPP, essa situação. E outra coisa também, que essa solução de Santa Bárbara, que o PROAMB está aí discutindo, ele está com o parecer final da Câmara Técnica, ela até comparar vocês, averiguamos a ação civil pública e é só a municipalidade mesmo que é a responsável, então deve ter um parecer do Condema lá, consubstanciado, favorável a essa iniciativa, né? Mas eu gostaria de saber essa situação, como que vai ficar efetivamente em relação ao PPP. Obrigado. Agradeço aí as contribuições do Carlos Alexandre e vou passar agora a palavra ao Dr. Rodrigo, promotor de justiça do Garimpo.
Alô? Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, sou promotor do Grupo Regional de Meio Ambiente, do AEMA. Eu queria fazer alguns... primeiramente, parabenizar a equipe, porque eu acho que realmente, como o Alexandre disse, houve uma evolução sensível em relação à apresentação anterior, que mostra que aquela audiência pública teve um efeito em relação ao planejamento municipal. Mas eu gostaria de chamar a atenção, se eu me exceder em relação aos 2 minutos, peço a desculpa antecipada. Primeira coisa, em relação ao algo que aconteceu na audiência anterior, que nós chamamos a atenção e se repetiu antes, que é uma dificuldade, vou chamar de dificuldade, porque eu não sei o que é, em relação à prefeitura fazer a divulgação adequada de eventos como esse. Quando eu recebi o convite por e-mail da audiência pública, da comunicação da audiência pública, eu fui verificar a disponibilização das informações dentro do site da prefeitura. Existem 11 banners rotativos dentro da primeira, que são os que mais chamam a atenção dentro da primeira parte da prefeitura, do site da prefeitura. Desses 11 banners, 2, por exemplo, falam de IPTU, um fala de um seminário sobre negociações com a China, outro fala de escorpião, outro fala de plano municipal de crianças com situação de risco, sem dar o mérito sobre a importância de cada um deles. A questão é que, para você localizar as informações referentes a essa audiência pública, você tinha que saber que elas estavam dentro da área da Secretaria de Serviços Públicos, dentro do link relativo à nova gestão, e aí sim você acessava um link relativo à audiência pública. Então, assim, esse tipo de falta de informação, de carência, não é a falta, mas a carência de rapidez da visualização, ela prejudica, na minha visão, a melhor participação social. Evidentemente que as pessoas que estão aqui não estão porque conseguiram acessar a informação, estão porque são de setores organizados da sociedade que em algum momento ficaram sabendo e conseguiram divulgar essas informações. Então, isso é algo que a prefeitura tem que corrigir. Não é a primeira audiência pública que eu venho aqui, não é a primeira audiência pública que eu chamo a atenção. E isso é motivo, muitas vezes, de anulação de audiências públicas. Eu já chamei a atenção na audiência anterior e parece que isso não foi resolvido e é muito mais uma questão de gestão interna de informação. Alguém tem que saber que eu posso tirar um dos banners de IPTU, juntar em um só e colocar uma informação como essa aqui. Bom, a outra questão é o seguinte: na audiência passada, isso foi objeto da recomendação do Ministério Público, nós não tivemos divulgado quais eram os estudos da PMI que haviam embasado a PPP. Através da divulgação desses estudos, nos deixou um pouco, vou chamar, perplexo, no sentido de incomodados, no sentido de que a política municipal de resíduos, que foi aprovada lá em 2012, como foi colocado aqui, ela tinha que ter uma revisão a cada 4 anos. Ela foi depois incorporada dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, que também previa, 2013, que também previa uma revisão a cada 4 anos. Foi criada uma comissão de reavaliação, que foi uma sugestão nossa na audiência pública de 2013, na aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, que houvesse uma comissão de avaliação permanente. Essa comissão foi criada, há um decreto municipal nesse sentido, só que os trabalhos dessa comissão nunca vieram a público. Então, assim, quando eu estou fazendo essa análise, fazendo uma linha do tempo, eu estou em 2019. Quer dizer, de 2010, quando os dados do Plano Municipal de Saneamento, dos Planos Municipal de Resíduos foram catalogados para a apresentação em 2012, dados do IBGE, dados da coleta seletiva do município e tudo mais, se passaram 8 anos, pelo menos, até a apresentação final do trabalho para 2018. Nós passamos por um pico da economia, pela pior crise de recessão da economia, e isso não está, de alguma forma, dimensionado dentro desse estudo prévio. E aí me chama a atenção, primeiro não ter a divulgação. Evidente que vocês, da Secretaria, têm esses dados, mas esses dados têm que ser compilados e divulgados à população na medida que a gente precisa fazer esse controle em relação a isso. E aí me chama a atenção porque duas empresas que participaram da PMI fazem parte do consórcio que exerce a função dentro da prefeitura, que é a Trade Infraestrutura e a MB Engenharia, ou seja, elas tinham acesso a esses dados, mas apresentaram um estudo com dados de 2010. Então, isso é algo que precisaria ser pensado até ainda a divulgação digital, porque precisa avaliar se os dados atuais refletem ou não uma modificação aos dados de 2010. Eu não posso afirmar categoricamente sem ver isso, mas a percepção é que alguma coisa deve ter sido alterada. Bom, então isso precisaria ser corrigido até a divulgação. Outra questão que é o seguinte: eu tenho um estudo econômico-financeiro, de viabilidade econômico-financeira,
Só que a planilha Excel que embasou o estudo da PMI não foi divulgada. Eu tenho os 2 PDFs com volume 1 e volume 2, só que a avaliação desse estudo econômico-financeiro, ou seja, a planilha em Excel que me embasou, e aqui tem 2 economistas da PUC que podem depois indicar se isso é verdadeiro ou não, mas essa planilha que embasa o estudo de viabilidade econômica e sobre a qual eu poderia fazer ou não avaliações não foi divulgada. Então eu acredito que ela precisa ser divulgada para que ainda haja tempo de eventuais contribuições ou críticas até o processo final da abertura da licitação. Outra questão, para mim não ficou claro em relação às cooperativas, existe a permissão de contratação direta, foi explicado, ok. Qual é o prazo? Isso vai ser feito nos primeiros 6 meses, no primeiro ano. Qual é esse prazo? É importante que a abertura da PPP estabeleça esse prazo, porque senão vão ter que depois ficar sendo cobrados e tendo que cobrar os senhores em relação a essa implementação, né? Então precisa definir claramente. Eu não sei, não posso ter passado por cima, se não tem, vai ter que ser estabelecido. A outra questão é o seguinte: eu tenho um mapa no estudo da PMI, né? Eu tenho um mapa das áreas que são coletadas e recicladas. Há um erro ali, esse mapa está todo colorido, mas ele não tem uma legenda dessas coisas que me indicam o que elas significam. Aí a pergunta que eu coloco é o seguinte: isso eu já falei na audiência de 2013, né? Eu tenho que ter uma correlação entre o meu volume de reciclado e o meu processo de educação ambiental, senão eles ficam dissociados. Como é que eu vou saber se o processo de avaliação de educação ambiental que eu estou implementando como uma das políticas públicas necessárias à implementação do plano está sendo efetivo ou não? Ou seja, eu preciso criar mecanismos de avaliação de performance para verificar em que ponto a minha educação ambiental está tendo correlação na diminuição ou na melhor valorização do resíduo que eu estou tratando. E isso não está claro. Eu acho que precisa pensar nisso, porque se eu tenho os indicadores para o PPP, eu preciso fazer com que ela me prove que e a educação ambiental, na minha visão, não sou da área, mas na minha visão, ela tem que ser setorizada. Como é que eu vou conseguir? Não adianta eu sair distribuindo folheto de como fazer o resíduo junto com a conta de água da cidade. Eu preciso setorizar, avaliar e correlacionar isso aí, senão eu não consigo ter efetividade em relação a isso. A outra questão do prazo também, o aporte de 25 milhões previsto para as cooperativas, em 10 anos, tá bom, mas tem uma cronologia, porque foi dito aqui até pela Celeste, quer dizer, eu tenho que fazer uma estruturação prévia, né? Eu fui visitar essas cooperativas cerca de 2 anos atrás e elas não estão estruturadas, foi falado inclusive aqui no início que só 2 estariam mais adequadas. Então, ou seja, eu tenho que gerar um aporte inicial para que elas efetivamente entrem dentro do sistema no primeiro e segundo ano, senão já ficou capenga toda a explanação que vocês fizeram. Então, precisa ter claro essa definição de uma cronologia, porque esse investimento, inicialmente, ele vai ser alto e, evidentemente, posteriormente, ele vai ser diminuído, né? Na medida que também, por outro lado, quando o FUNREC passar efetivamente a valer, a gente acredita que a suplementação de capacitação e gestão vai ser feita por esse fundo, tá? Bom, uma outra questão que me parece que eu estou um pouco preocupado, já tinha visto na audiência passada, que é a questão seguinte: vocês estão colocando estão centrando todas as fichas, entre aspas, no Delta como a área a ser, no complexo como uma área. E nós temos um problema muito sério, porque o Delta está dentro da área de influência do aeroporto quer dizer, hoje, os órgãos do CENIPA, os órgãos da aeronáutica que cuidam dessa avaliação, eles são meramente ainda consultivos. Mas a hora que, se eventualmente houver alguma modificação e passarem a ser deliberativos, ou seja, a sua consulta for uma premissa que, em sendo negativa, impede o empreendimento, vocês precisam pensar no plano B. Me parece que está muito centrado numa área que tem riscos ambientais e está sob influência de outros órgãos que não só o processo de licenciamento da prefeitura. Até porque essa tese, dentro de uma EIA-RIMA, ela vai ouvir a aeronáutica em relação a essa área. Tá? Bom, a outra questão que eu gostaria, assim, apenas para finalizar, é a questão de que a prefeitura, isso foi uma demanda que, depois da outra audiência, veio lá para o GAEMA, de condomínios, né? Ou seja, os condomínios fechados, né? Vamos falar condomínios de residências fechados, para o município, eles são uma área que tem que gerir a sua própria limpeza pública, sua iluminação, ou seja, eles são uma área fechada, cuja gestão pertence àquele grupo de moradores.
Mas na questão dos resíduos, não, eles são taxados individualmente. E pensando que ali é uma unidade única, porque tem um CNPJ, tem um administrador e tudo mais, esses condomínios são grandes geradores. Então, me parece que há um problema, até do ponto de vista de responsabilidade fiscal, a ser avaliado, no sentido em que, se eles são um grande gerador, evidente que na sua individualidade ninguém gera mais do que 100 litros, mas na sua totalidade, em termos de conjunto de condomínio, porque, no fundo, o que eles fazem? Eles coletam todo aquele material internamente à custa própria, porque essa é a regra para ser condomínio, né, o loteamento fechado, que seja, estou usando a mesma terminologia aqui, e aí ele coloca num local pronto para que o sistema público venha e retire. Então ele não é mais um pequeno gerador, ele é um grande gerador considerando essa unidade, esse todo que está sendo gerido. Então, o que está, no meu raciocínio, posso estar errado? A prefeitura está pagando pela coleta de um grande gerador, que a política nacional proíbe e a política municipal define. Então, ou seja, precisaria talvez ficar estabelecido que os condomínios, uma vez assim reconhecidos, cabe a eles, para a disposição final, pagarem pela sua disposição final adequada. Se isso vai ser menos ou mais do que a prefeitura paga, é uma outra questão. O que a política fala é que os grandes geradores, eles têm que ter o seu próprio plano, a sua própria disposição, e caso o município faça a parte de recolha deles, o município seja ressarcido. Mas essa opção de ressarcimento é a segunda. A obrigação legal é a primeira, ou seja, o grande gerador é quem tem efetivamente a necessidade de fazer a disposição final. E aí ele faz a sua própria, entre aspas, licitação, contrata uma empresa, contrata um aterro particular e prova para a prefeitura que ele está dando a disposição adequada. Se ele vai enviar isso ao CIVAR ou não, que ele faz parte da política, essa é uma negociação, porque ele pode ter um outro aterro que faça algo semelhante, e ele tem, como grande gerador, ele tem essa disposição e não fica vinculado a essa política municipal. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada, porque a prefeitura está pagando pelo grande gerador. Tá? E apenas a última questão, que eu já me excedi meus 2 minutos. Quando você pensa no gerador para compostagem, né, que vai ser feito na área BAC, não é só a compostagem verde e a que vem do SEASA. Quer dizer, você tem redes aqui no município, de varejistas de frutas e verduras, que geram enormes quantidades de verde por dia. Você tem grandes supermercados, redes também, que geram. Então, assim, é possível controlar a destinação desse material e a qualidade do que é destinado, para evitar aqui algo separado, dentro do plano de política de resíduos que esse próprio grande gerador tem que apresentar. Se eu tenho uma rede qualquer de supermercado, ele é por si só um grande gerador. Então, ele tem que apresentar para a prefeitura um plano de destinação de resíduos, na qual ele deveria apresentar a sua coleta de material potencialmente compostável dentro de uma separação total. Então, acho que o volume, para esse efeito, está subdimensionado, tá? Para essa nova planta que não está dentro da PPP. E me lembrei de mais uma coisa, me parece que não está... Está na entrelinha para mim, mas vocês não vão fazer queima desse CDR. Me parece que é algo que vai ser externalizado, que é uma preocupação anterior. Obrigado, desculpe por exceder o prazo.